Bom dia, graça e paz, amém? Seja todos bem-vindos na oração do dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o sangue de Jesus cubra a nossa casa, cubra toda a nossa família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos aqui juntos novamente, orando, intercedendo, declarando o poder e a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar algo com você para edificar a sua fé. Quero ler um texto aqui para darmos sequência naquilo que nós temos falado, o poder de Deus quando nós estamos andando com Deus, a diferença, a mudança, ao mover a graça dele, muda a nossa história. A história de Paulo é uma história muito bacana, muito linda, porém, nós vemos que Paulo, ele sofreu muito. Homem que foi perseguido, mas mesmo no meio da dificuldade, ele louvava, ele buscava, ele glorificava o nome do Senhor. No livro de Atos, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 16, para edificar a nossa fé neste dia. Amém? Aleluia. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu em encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguia a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, olhou, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Vamos pular um pouquinho, a partir do 23 agora. Versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Eles segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces e removeu todas as cadeias e as portas de ferro que foram soltas, e foram soltas todas as prisões. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você pode ler depois o texto todo, para você entender um pouco melhor a história. Nós não temos muito tempo, o intuito desse canal é orar. Mas para edificação da nossa fé, esse texto aqui de Paulo, é muito interessante que ele estava ali, ele com mais alguns irmãos, inclusive foi Paulo e Silas que foram presos. Estavam pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, curando, salvando, libertando, declarando, assim como nós temos feito aqui. E de repente, quando ele ia para o templo, para a oração, para ministrar, para ensinar as pessoas, aquela jovem seguia e ficava falando: são servos do Deus vivo. E foi falando uma verdade. Pastor, mas aquela mulher que tinha o espírito de adivinho, sabemos que é um demônio, que não era o Espírito de Deus que estava nela. A Bíblia diz que ela tinha alguns senhores. Ela era escrava de pessoas, que dava lucro, porque ela era usada para adivinhar a vida das pessoas. Então, ali Paulo, olhando para ela ficou falando várias vezes atrás dele, repreendeu, mandou o espírito imundo embora. Paulo aqui, ele tinha a graça, ele tinha o favor de Deus, ele tinha o dom da revelação também, mas era o Espírito de Deus. Aí, ele mandou o demônio embora, porque Paulo não precisava de ajuda de ninguém. Paulo não precisa, aquele que tem a graça de Deus não precisa da ajuda do diabo.
Não precisa de um jeitinho, não precisa a favor do inimigo. Então Paulo mandou aquele demônio embora e os seus senhores, os senhores daquela mulher, daquela moça, vendo que o seu lucro tinha caído por água abaixo, incitaram toda a lei ali, arrumaram a maior pé de confusão, mandaram prender Paulo e os irmãos. No caso, Paulo e Silas foi preso. E aqui, a partir do verso 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão. E aqui não é uma prisão qualquer, não. Lançaram no cárcere inferior, ou seja, e a Bíblia fala que ainda prendeu seus pés no tronco. Eles ficaram numa prisão no subsolo, aonde passa o esgoto. Se chove, a água sobe, inunda tudo aquele lugar, cheio de ratos. Pensa num lugar terrível. Agora, interessante nós refletirmos a respeito desse texto. Paulo era um homem de Deus, Silas também um homem de Deus. Eles estavam pregando o evangelho, eles estavam curando as pessoas, estavam fazendo bem. De repente você me pergunta, poxa pastor, mas por que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos? Porque eles estavam pregando o evangelho, eles estavam curando, salvando, libertando as pessoas, eles estavam fazendo milagres no nome de Jesus. E de repente ele repreende um demônio que até tentava imitar ali, adivinhando, dando lucro para pessoas, mas era um demônio. Então de repente quando ele mandou embora, as pessoas ficaram bravas, prenderam. Por que Deus permitiu tudo isso? Primeiro, queridos, que quando estamos na mão do Senhor, fazemos a vontade dele, independente das circunstâncias, Deus vai estar sempre presente nas nossas vidas. Guarde isso no teu coração. É a mensagem que Deus quer implantar no teu coração neste dia. Independente daquilo que você estiver passando, mais difícil que estiver a luta que você estiver enfrentando hoje, saiba você que Deus tem um projeto lindo, maravilhoso para manifestar na sua vida, através da sua vida. Então Paulo estava ali, junto com Silas, preso. Interessante que quando nós temos a presença de Deus, a graça de Deus na nossa vida, independente do lugar que nós estamos, nós temos um louvor, uma adoração a expressar a Deus. Pastor, mas como pode? Se eu estivesse dentro da prisão, eu estaria murmurando, gritando, xingando, gritando, falando qualquer coisa, questionando a Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que eu estava fazendo a tua obra e agora estou aqui preso num lugar que tem rato, um lugar cheio de fezes, cheio de um fedor, um lugar triste. Queridos, e a Bíblia diz que Paulo e Silas não murmuravam, não questionavam a Deus, porque ele sabia que aonde eles estivessem, eles estavam ali para servir ao Senhor, porque Deus tinha alguma coisa para fazer na vida deles, através da vida deles ali. A diferença de quando andamos com o Senhor, quando enfrentamos uma luta, uma dificuldade, uma circunstância, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Amados, então, quando nós andamos com Deus, nós entendemos que quando acontece alguma coisa que aos nossos olhos naturais, nós vemos que não é aquilo que nós queríamos que acontecesse. Porém, estamos numa situação contrária à nossa vontade. Por que nós damos graças em tudo? Porque nós sabemos que Deus está conosco naquele lugar. É interessante atentarmos para que Paulo e Silas estivessem cantando num lugar daquele ali, tinha que ter uma presença de Deus, sim ou não? Amado, saiba que independente daquilo que você estiver passando hoje, independente do lugar que você estiver hoje, Deus está com você. Se a presença de Deus está com você, você tem palavras de adoração, você tem louvores no teu coração para expressar a Deus. Paulo e Silas, à meia-noite, eles cantavam, eles glorificavam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqui os outros presos o escutavam, todos ali em silêncio, porque havia uma unção, uma graça, o favor de Deus sobre a vida deles. Então, de repente, por causa daquela ação, por causa daquele mover ali de Paulo e Silas,
adoração a Deus, houve um grande terremoto, sacudiu os alicerces daquela prisão. As portas, todas as cadeias foram abertas, mas nenhum preso saiu, porque havia um temor, havia uma unção naquele lugar. Os presos podiam até sair correndo, mas não, havia uma unção, eles ficaram tudo quietinhos. Havia um temor e também um medo porque daquele terremoto, toda aquela situação, mas ao mesmo tempo existia uma unção sendo liberada naquela prisão. E se você seguir o texto abaixo, o texto é meio longo, por isso que eu não li, que o nosso intuito aqui é orar. Você pode ler todo o texto depois, por gentileza, para você compreender um pouquinho mais a respeito de toda essa história. Então ali, as cadeias que estavam prendendo os pés de Silas, os pés de Paulo, dos presos, foram soltos, caíram, e eles foram libertos. E o carcereiro, por causa da ordem ali, que ele tinha que cuidar dos presos, senão ele ia sofrer de grande dano, ele tentou até se matar. Paulo então não permitiu, ele disse: não for ninguém embora. Então, comovido com toda aquela situação, o carcereiro os leva para sua casa, cuida das suas feridas. Então, toda a casa daquele carcereiro foram salva. E a Bíblia diz que ele e sua casa foram salvos, aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Queridos, Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas para salvar aquela família, para salvar aquela casa. Então você entenda, quando você está numa situação difícil, em algum lugar que você não gostaria de estar, saiba que Deus tem um propósito. Você pode ficar um tempo ali e não ter proveito nenhum, ou você pode glorificar o nome do Senhor e perguntar para Deus qual o projeto de Deus na sua vida, porque você está naquele lugar. Certa vez eu estava no hospital e eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, por que eu estou fazendo aqui? O Senhor permitiu que eu chegasse aqui porque o Senhor tem algum propósito. Eu comecei a orar, comecei a interceder para aquele lugar. Eu não pus a mão em ninguém, eu não fui orar especificamente para ninguém. Interessante que tinha, eu acredito que é uma moça, uma menina, não sei, pela voz, pelo timbre de voz, seria uma mulher e jovem, provavelmente. Não sei se era criança, acho que não, mas adolescente, jovem talvez. E gritava, o tempo todo gritava, clamava, ai, ai, gritava. Eu ficava ouvindo aquilo, eu estava com dor, mas a dor que eu estava sentindo era suportável. Graças a Deus, Deus me deu um livramento. Eu estava ali só para fazer um raio-x, para comprovar que não tinha acontecido nada sério. Mas eu comecei a orar. Antes de ser atendido, antes do médico, depois que eu fiz o raio-x, antes do médico olhar e ver que não tinha acontecido nada. Aquele ambiente que já era uma certa hora da noite, houve um silêncio. Aquela moça já não estava mais gritando. De repente você pode dizer assim: pastor, mas aí o remédio fez efeito. Fazia muitas horas que aquela moça estava gritando. Não sei o que aconteceu, o que ela estava passando. Ah, então quer dizer que você orou e aconteceu? Sim, queridos, eu creio. Nós temos que entender que quando nós estamos diante de uma situação ruim, crítica, se nós temos convicção que Deus está presente nas nossas vidas, Deus tem um propósito para fazer ali. Paulo e Silas, eles compreendiam que independente da circunstância que eles estavam, Deus estaria usando a vida deles ali. Então, à meia-noite, eles começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor, porque eles sabiam que eles estavam ali por algum momento. Amado, saiba que independente da dificuldade que nós estamos enfrentando no dia de hoje, ela não vai permanecer muito tempo. Aquelas pessoas que saíram do Egito, estavam no deserto, ali, o povo de Deus que estava ali, era um pouco tempo que era para eles ficarem ali, passar naquele deserto apenas para fazer uma limpeza, tirar o Egito do coração deles. Eles ficaram murmurando e ficaram mais tempo, porque eles ficaram murmurando, eles não entenderam o propósito de Deus em tudo aquilo, mesmo Deus fazendo tanto por eles, mesmo Deus sendo presente na vida deles.
Amados, hoje não é diferente. Quando há uma circunstância na nossa vida, nós temos que aprender que Deus está fazendo um tratamento, uma limpeza, uma restauração nas nossas vidas, porque Ele quer fazer algo especial nas nossas vidas. Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. E se porventura estamos em algum lugar, em alguma dificuldade, nós precisamos buscar em Deus o porquê daquele lugar, mas não ficar, Senhor, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo aqui? Não, qual o propósito de Deus na minha vida através da situação? Então eu aprendo, eu cresço com essa situação. E eu louvo o Senhor, e Deus me usa, me abençoa. Amém? Fique com essa palavra no teu coração neste dia, para que, independente das circunstâncias que você estiver vivendo hoje, saiba que Deus tem um propósito. Se Deus está contigo, pode ter certeza que Deus vai tirar deste lugar, vai tirar desta dor, desse sofrimento, desta angústia. Paulo e Silas foram açoitados sem culpa nenhuma, estavam pregando o evangelho. Nós sabemos que é uma perseguição contra aqueles que buscam o coração de Deus, contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas Deus, Ele dá vitória todos os dias. O inimigo se levanta por um caminho contra nós, mas a Bíblia diz que quando nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. E ele foge por 7 caminhos. Amém? Aleluia! Esse é o poder de Deus. Então creia, tome posse desta palavra. Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida hoje. Deus, Ele vai te dar vitória hoje. Mas glorifique o nome dEle. Busque o coração dEle. Ah, mas e se eu pequei, se eu falhei, se eu fiz alguma coisa errada, eu estou pagando? Sim, queridos, pode ser que seja. Precisa sondar o seu coração, precisa perguntar para o Espírito Santo para que ele traga a revelação. Porque eu já preguei, já falei sobre isso. Já ministrei num outro vídeo a respeito desse assunto. Amanhã eu vou estar falando um pouco mais a respeito de situações que nos prende, que nos trava, que nos amarra, que dá liberdade para que os demônios ajam em nossas vidas. E muitas vezes há situações assim. Talvez esteja pessoas presas aí. Então não deixe de ver o vídeo de amanhã. Talvez esteja preso por causa de algumas circunstâncias, por causa de um espaço que o inimigo achou para poder trabalhar contra a sua vida. Mas, queridos, quando você está em Deus, você está num momento de dificuldade, num momento de tribulação, no momento que você está passando uma grande batalha, saiba que Deus está contigo. Ele que peleja por vós, é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai à frente, é Ele que te guarda à frente, guarda a tua retaguarda, a sua direita e a sua esquerda. É Ele que dá ordem aos anjos a seu respeito. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, queridos, saiba que Deus está contigo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Eu quero orar por você agora. Eu quero que você apresente diante de Deus as suas dificuldades, aquilo que você precisa de romper. Pastor, eu preciso de um emprego. Deus vai abrir a porta de um emprego para você neste dia. Ah, mas a área que eu preciso está difícil, eu não consigo. Querido, se não existir uma porta, Deus vai fazer com que exista uma porta. Deus vai criar uma porta para que possa te abençoar, se você crer. Paulo e Silas, eles louvavam. O improvável aconteceu ali. Por quê? Porque Paulo e Silas fez o improvável que qualquer preso faria. Eles fizeram o contrário de toda a realidade ali. Eles olharam para aquele lugar. Eles viram todo aquele lugar. Eles sentiram o cheiro daquele lugar. Eles estavam com dor, eles estavam machucados, eles foram açoitados e eram inocentes. O que eles fizeram? Eles não chamaram a lei. Paulo tinha dupla cidadania, ele podia, depois ele questionou, ele disse que ele era cidadão romano, então houve ali um grande mover na lei ali, enfim. Paulo podia ter feito isso logo no início, mas não, queridos. Ele estava debaixo da graça, da direção de Deus, e ele não questionou Deus. Ele não aceitou a situação, mas ele louvou o nome do Senhor. E houve um grande terremoto.
Queridos, então quando você estiver diante de uma situação, mas você estiver com o seu coração cheio da presença de Deus, você vai louvar, vai glorificar o nome do Senhor, vai declarar a grandeza dele, a presença dele sobre a sua vida, e haverá um grande terremoto nas circunstâncias, vai abalar toda a estrutura contrária que estiver contra a sua vida, vai haver um grande rompimento naquilo que é impedimento, aquilo que é luta, aquilo que é dificuldade, aquilo que é dor, aquilo que é sofrimento, que está contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua história. E Deus, ele vai mudar. Deus, ele vai lhe dar uma grande vitória. Deus vai te dar um grande livramento. E vão olhar e vão ver o grande mover de Deus na sua vida e através da sua vida. Aleluia. Deus, quando permite que algo aconteça contra nossas vidas, que aparentemente é contra nós, mas Deus, ele converte tudo isso em bênção para que o nome dele seja glorificado. E Deus nos coloca numa posição ainda maior, ainda melhor. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que eu prego toda manhã aqui, para que você tenha fé, para que seja edificada a sua fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, queridos. Tome posse desta palavra. Queridos, não esqueça de dar o seu like para nos ajudar, para que esse canal possa avançar, para que mais pessoas recebam esta palavra, para que mais pessoas estejam orando aqui junto conosco. Amém? Você que tem recebido esta oração, não esqueça, clica nesta frase aí e escreva, venha andar conosco cada dia mais, cada dia que você possa estar aqui junto comigo, orando, estamos juntos, intercedendo, amém? Te inscreve então nesse canal, para que possamos andar juntos. Você que tem me acompanhado, não somente dado o seu joinha, muito obrigado por isso, mas continue compartilhando. Você que pode, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que esse canal possa alcançar mais vidas, para que esta mensagem possa salvar mais vidas, possa libertar mais pessoas, possa libertar mais famílias. Amém? Louvado seja o nome de Deus pela sua vida. Aleluia. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que há uma gratidão no nosso coração, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, Pai. O Senhor tem nos sustentado. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro. Eu intercedo para a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Eu clamo a Ti por esta vida, Pai. Eu clamo a Ti por esta pessoa. Senhor, se porventura alguém, Senhor, alguém que está preso, que está aprisionado, ó Deus, talvez ela não esteja num cárcere inferior, com seus pés acorrentada num tronco, Pai, mas muitas vezes espiritualmente ela esteja presa, impedida de fazer qualquer coisa, talvez numa cama, num leito de um hospital, em um lugar, ó Deus, que ela não tem como se locomover, ela não tem como fazer nada muitas vezes, ela está presa, talvez ela esteja presa espiritualmente, o seu emocional está amarrado, o seu emocional está preso, impedido até mesmo de glorificar o Teu nome. Pai, mas eu declaro sobre a vida dela agora que ela esteja livre, em nome de Jesus. Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo nome de Jesus, que todos os alicerces, todas as cadeias que têm prendido esta vida, que sejam sacudidas agora, que haja um terremoto na vida dessa pessoa agora, para que tudo aquilo que é prisão contra ela caia por terra agora, que ela seja livre, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, pelo nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus invada a casa dela agora, que o poder de Deus possa visitar a vida dessa pessoa agora, que ela sinta o toque do Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que haja liberdade, para que ela realmente tenha palavras de gratidão ao Senhor agora, independente da circunstância, que ela possa olhar e ver, Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que está presente em todos os momentos. Não é somente na hora da angústia, como diz na Tua palavra, mas em todos os momentos o Senhor está presente. Pai, que o Senhor se faça presente na vida dessa pessoa agora. Venha de encontro com a vida dela agora. Traga suprimento para a vida dela agora, em nome de Jesus. Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, abre as portas de um emprego para ela agora. Aquele que precisa de uma promoção, tira todo espírito de inveja, que ela seja promovida.
Pai, todo espírito de confusão, de contenda no trabalho. Sim, meu Pai, o Senhor tem me mostrado nesses dias, Pai, demônios disfarçados, pessoas que muitas vezes estão do lado, Pai, mas na verdade são espíritos de inveja que tentam derrubar, tentam tirar a posição, tentam impedir que pessoas sejam promovidas, cresçam. Pai, mas em nome de Jesus nós repreendemos esse espírito de inveja e declaramos, Pai, que aquilo que é desta pessoa, que ela receba, que as portas sejam abertas para ela, que a promoção chegue, que ela seja alcançada, que ela seja realmente suprida segundo a tua palavra, porque aquilo que é dela, Pai, o Senhor vai entregar nas mãos dela e nenhum demônio vai impedir. Por isso, em nome de Jesus, derrama graça, derrama favor de Deus agora sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Que o nome de Jesus seja louvado, seja glorificado na vida dela, na casa dela, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, aonde ela estiver. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre ela, em nome de Jesus. Pai, independente das circunstâncias que ela estiver vivendo hoje, talvez ela não esteja feliz, Pai, por causa das circunstâncias que ela está envolvida agora. Pai, mas ela não está, como eu disse, numa prisão, num cárcere inferior. Pai, que ela possa ter uma palavra sequer. Pai, porque eu conheço, já ouvi testemunho, Pai, de pessoas que estavam presas, pessoas que não tinham como nem mesmo falar, Pai, de ouvir uma oração, Pai, de ouvir uma declaração de fé. Na sua mente ela ouviu a palavra do Senhor, Pai, ela ouviu a oração e ela saiu de um coma, ela se levantou de uma cama, de uma prisão espiritual que ela estava ali travada. Pai, em nome de Jesus eu libero esta palavra agora, Pai, para que a pessoa que estiver ouvindo esta oração, em nome de Jesus, que ela seja liberta, que ela se levante, Pai, deste cativeiro agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro esta palavra, eu declaro que ela está livre. Pai, que toda prisão emocional, prisão espiritual seja quebrada agora. Prisão no físico, Pai, seja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por cada vida que tem orado, por cada vida que tem estado aqui juntamente comigo orando, intercedendo dia a dia. Pai, eu declaro bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Deus está libertando vidas hoje. Deus está quebrando cadeias, prisões que tinham te prendido hoje. Talvez alguma área na sua vida, alguma área na sua história que tem sido uma prisão, que tem sido um momento de tristeza, de solidão, mas Deus está te livrando hoje. Deus livrou pessoas hoje de situações, de cativeiros. Por isso, tenha palavras de adoração ao Senhor hoje. Tenha palavras que vão glorificar, que vão exaltar o nome de Jesus hoje. Amém? E tudo aquilo que era impedimento na sua vida vai ser livre em nome de Jesus. Amém? Eu libero e declaro esta palavra sobre a sua vida neste dia. Que você saia para romper, saia para vencer. Aqueles filhos, filhas que estavam presos, que estavam impedidos, na oração de um pai, pode muito em seus efeitos e vai libertar, porque existe um poder e uma autoridade. Então que tenha palavras de adoração no nome de Jesus e Deus vai libertar em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra da parte de Deus e tenha um dia abençoado. Até mais, amados. Deus te abençoe.